Há uma ideia profundamente desconfortável e ao mesmo tempo profundamente libertadora. Talvez aquilo que vê não seja aquilo que existe. Talvez seja apenas aquilo que o seu cérebro decidiu mostrar-lhe. Porque nós gostamos de acreditar que vemos a realidade. Mas a neurociência diz-nos algo muito mais estranho. Nós não vemos o mundo como ele é. Vemos o que esperamos ver, o que tememos ver, o que aprendemos a ver, o que o nosso passado nos ensinou a antecipar. E isso muda tudo. Porque significa que duas pessoas podem viver o mesmo momento e sair com histórias completamente diferentes. Uma diz, ela ignorou-me. Outra diz, ela estava cansada. A mesma frase, o mesmo olhar, o mesmo silêncio, duas percepções, duas realidades, um homem muito tristinho e desolado, o outro feliz. E talvez grande parte do sofrimento humano vive exatamente aqui. Não naquilo que acontece, mas na forma como interpretamos aquilo que acontece. E para tratar de um tema tão importante como a percepção, tenho aqui convosco a superestrela da psicologia moderna, doutora Mafalda Figueiredo Fernandes. Bom dia, João. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, bom dia. Depende da percepção. Sim, ao meio-dia Ao é discutível. É discutível. Então, João, que tema tão interessante que temos hoje. Quando é que foi aqui a última vez que tu desafiaste a tua percepção? Acho que desafio a minha percepção quase diariamente. Não só a trabalhar, porque uma primeira consulta na nossa área é sempre uma consulta em que tu vais pormenorizadamente tentar entender como é que é aquela pessoa e a partir daí as subsequentes, à partida dizes, eu já conheço esta pessoa. Certo. Ora, é algo que eu desafio. Eu tento em cada consulta olhar para aquela pessoa como se não a conhecesse ainda, desafiando um bocadinho aquilo de que eu me apercebi naquele momento, que foi a minha percepção e não exatamente a realidade do que aquela pessoa é. Para além disso, ultimamente tenho tido assim um bocadinho ou bastante mais coragem socrática, não isso seria tema para outro podcast, não do Sócrates que nos ia pôr em problemas com inquéritos parlamentares e dores de cabeça para Portugal, mas do Sócrates da Grécia Antiga, do só sei que nada sei. Então cada vez mais estou receptivo a coisas que as minhas pacientes vão ficar muito felizes por saber, que me dizem coisas como o doutor devia fazer o seu mapa astral. Eu antes, vindo da Faculdade de Medicina, todo cientistazinho, diria, isso é pseudociência, não é verdade, provavelmente. Mas algo que eu aprendi é que até as coisas serem provadas não quer dizer que não sejam realidade. Quer dizer que não foram provadas ainda. Sim. E muitas vezes a percepção científica está completamente errónea. Como nós acreditarmos, por exemplo, que o Sol orbitava em volta da Terra. Então, a menos que não me ponham numa cave com uma bruxa a ler búzios ou com a Maia, por exemplo, eu disse a uma paciente minha, de quem gosto imenso, que sim, eu vou fazer um mapa astral e isto é para si. Sabe quem é? Vai ficar feliz por isso. Então, cada vez mais desafio a minha percepção também em relação àquilo que eu acreditava que seria a realidade. Porque há uma diferença muito grande entre a nossa percepção e a realidade. A realidade é uma e tantas são as percepções da mesma. Eu ia dizer quantos seres vivos existirem, mas é quantas perspectivas, sim, quantos seres vivos existirem. Então, cada vez mais eu estou disposto a ter mais perguntas e menos respostas. E acho que é isso que é importante. Também gosto desse lema de só sei que nada sei. E estamos sempre a aprender e a tentar pormos na perspectiva do outro. E aqui a nossa percepção às vezes ficar um bocadinho confundida com a intuição, que é aquele conjunto das nossas memórias, experiências que tivemos, que nos leva a crer que aquela pessoa vai ter um determinado comportamento, que nos leva a projetar e a ver uma situação daquela forma, e depois que isso pode acabar por ter impacto, lá está, na forma como nós também estamos com essa pessoa, e tantos desencontros que acontecem, e como falas na introdução, aqui uma pessoa da mesma situação que tem uma visão e outra. Intersubjetividade. Ou seja, quando as pessoas estão num estádio de futebol, estão 60 mil pessoas a ver um jogo diferente. E nesse caso perguntava-te, achas que para a maior parte das pessoas
aquilo que elas percepcionam no momento presente, é assim tão influenciado por tudo aquilo que viveram até então? Acho que tem a ver muito com, sim, com o contexto em Uhum. que estão inseridas. Acho que um jogo de futebol pode ser diferente, para cada uma dessas pessoas. E sendo eu psicóloga e observadora nata, Observadora nata. portanto, sempre que vou ao Estádio do Dragão, adoro observar as famílias. Calma, tu vais ao Estádio Dragão. É que tu vieste o caminho para aqui a dizeres-me que não ias torcer por Portugal, mas vais torcer por quem? E isto começa assim. Epá, vou ter que chibar. Não, no Estádio do Dragão, claro que torço pelo Porto, obviamente. Pelo menos obviamente. dizias-me que eras tipo, sei lá, de Leixões. Vou torcer pelo Brasil, ok, para o Virmão. Vou torcer pela Colômbia, ok, Diego Armando Maradona, mão de Deus, tudo certo. Pela Argentina, ok, já vamos perceber isso, mas entendemos que era o Messi. E de repente ouço duas coisas blasfémicas, que são, primeiro, alemães. Tipo, nunca ouviste falar em guerras mundiais. Tipo, esses gajos não, nem pensar. Superaram 2 guerras. Superaram duas guerras. E espanhóis. E espanhóis, é só mesmo para ser aqui do contra. Sim, portanto, tu seres Futebol Clube do Porto é uma coisa que me choca. Claro, não. Sim, mas tu o Porto, gostas de trocar as voltas às não, pessoas. o Porto É. é o Porto. Então, quando estou no Estádio do Dragão, começo a apreciar também as famílias à volta e começo a ver aqui a percepção que cada pessoa tem de um jogo e de um jogador. E é muito interessante. E depois aqui já entrávamos noutro tema, que é aqui a modelagem de pais para filhos, que é algo chocante mesmo. É como um comportamento de um pai, o filho tem ali igual. E aqui entra a típica linguagem do Contexto. Norte. Gostei da ideia do contexto. Porque há um estudo que para mim é belíssimo. Até eu enviei a um amigo meu ontem, quando estava a preparar este podcast. Porque isto é free flow, mas apesar de tudo, vocês merecem que eu me esmere. E é um estudo que é lindíssimo, que mostra que uma pessoa, quando está perante uma colina, se estiver sozinha, tem uma percepção que essa colina é muito mais íngreme do que se estiver em boa companhia. E isso é algo que é muito interessante, é muito bonito a nível das amizades, sem dúvida, mas que também reflete muito aquilo que é um processo terapêutico. Certo. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm montanhas pela frente e se estiverem sozinhas elas parecem mesmo muito assustadoras. Mas se tiverem uma psicóloga como tu, já parecem menos assustadoras e deixam de ser um cabo das tormentas para ser um desafio. É aqui que entra a nossa profissão também dos dois, o desconstruirmos esta percepção do outro e a interpretação que o outro faz no meio da situação. Acho que aqui essa parte principal na nossa profissão, como eu gosto de dizer, não é a bandeira colorida do Covid, do vai correr tudo bem, porque não pode correr tudo bem e pode correr tudo Isso é mal. positivismo Portanto, tóxico. isso não, mas ajudamos aqui a pessoa, a ver de outra forma, a ver alternativas, como resolver o problema, ver Excelente. outra narrativa e, como eu gosto também de usar a metáfora de se tivermos um saco pesado, é muito mais leve ao partilhar com o outro. E aqui a terapia é igual, a pessoa... Mas tu não podes levar o saco pela pessoa. Não, exatamente, não podemos levar o saco pela pessoa. Mas o saco fica... Ok, lá está, percepção. É percepcionado como menos pesado por estar em companhia De alguém. apoiante. E neste caso, técnica, sem dúvida. Certo. É como a frase do quer chegar mais rápido, vai com amigos, vai com alguém. Quer chegar Não, mais rápido? Isso é contigo. Não, quer chegar mais rápido, vai sozinho. Vai sozinho. Queres ir mais longe, vai É isso, acompanhado. vai acompanhado. Portanto, queremos chegar mais longe, queremos ter este apoio de alguém. E acho que é aí que nós entramos, e mesmo amigos, familiares, pessoas próximas. Eu noto que aquilo que eu realmente gosto de fazer é impressionante. É mesmo ajudar as pessoas a desconstruírem percepções. Isso é o que me apaixona mesmo. E muitos pacientes meus vão ter ouvido isto, porque houve uma semana em que eu estava com essa na cabeça. E perguntava a toda a gente. É para perceber o que é que move realmente as pessoas e o que é que elas gostam mesmo de fazer. Perguntava a toda a gente. Imagino que o mundo vai acabar dentro de 6 meses. Mas não vai haver bombas atómicas, nem pandemias, nada assim de catastrófico, nenhum apocalipse. E só você que sabe. E tem 10 milhões de euros. E o que é que você vai fazer? E as respostas eram bastante idênticas, o que para mim é bonito, porque eu adoro o Rui Veloso e adoro a frase dele. É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E enquanto eu ouvia as respostas das pessoas, ia pensando o que é que eu faria. E cheguei à conclusão que dava uma consulta por dia.
Uhum. Obviamente estava no Nordeste brasileiro, mas dava uma consulta online por dia, porque gosto realmente de ajudar pessoas a desconstruir perspectivas. E se pensares sobre isso, as pessoas, quando estão deprimidas, têm vieses brutais do pensamento, o que mostra como os contextos podem ser facilitadores, como tens uma pessoa apoiante do teu lado e a colina ser menos íngreme, mas ao mesmo tempo tem contextos neuroquímicos que fazem com que as pessoas não consigam, perante as adversidades, os desafios da vida, encontrar soluções. Se estiveres deprimido, tens muito mais inflexibilidade, muito mais rigidez do pensamento, e com essa rigidez do pensamento, uma catastrofização enorme. Isto é assim, não há outra maneira de ser de outra maneira, não há outra maneira de ser assado. E sem dúvida alguma que aí a medicação ajuda um bocadinho, que é para dar um empurrãozinho, o que nos mostra que nós somos fisiologicamente condicionados, ou seja, o contexto não é só externo, não são só as pessoas que nos rodeiam, que é muito importante. Certo. Eu já vi pessoas a divorciarem-se e a ficarem bem, já vi pessoas a mudarem de emprego e a ficarem radiantes. Aliás, tem uma história muito gira de uma paciente minha que me disse: olha, eu fui à farmácia e a farmacêutica virou-se para mim e perguntou-me: o que é que andou a tomar? É que está mesmo com um mau aspecto. O que é que fez? E ela: divorciei-me. E o ambiente não é só externo, é interno também. E há ambientes neurofisiológicos e fisiológicos que de facto nos retiram totalmente a possibilidade de desenvolver soluções. E eu digo isso, por exemplo, quando estou com febre, fico todo aninhadinho, parece um caracol, em posição fetal, e nunca na vida, naquele momento digo, não, tudo aquilo que eu mandava a propor a fazer na vida é impensável, eu não vou conseguir de certeza. Baixam os graus de febre, baixam os graus da minha temperatura corporal, e eu, vamos embora para o mundo, aqui estou eu, caraças. Portanto, é fantástico como o contexto influencia a percepção. E aqui a tal percepção na depressão, que a parte não é neuroquímica, do tal viés negativo que a pessoa tem. É mesmo como se fossem uns óculos de sol Uhum. e é aquele filtro que vê o mundo, esta catastrofização, hum, sentimentos de inutilidade, não ver a esperança, não é? Não conseguir sair dali. E queres ver uma coisa engraçada? Na depressão, quando são depressões graves, é giro tu usares essa metáfora, que é uma metáfora que eu gosto muito, das pessoas verem as coisas mais cinzentas e não conseguirem vê-las tão com cor, mas se estiveres mesmo muito deprimida, tipo uma depressão grave, tu vês tudo mais baço. Já tive imensos, porque estás deprimido, a máquina não tem pressão, está tudo ali tipo a 10% de bateria. Então entra em modo de poupança de bateria e tu vês as cores menos vibrantes. E quando as pessoas começam a recuperar, começam a ver as cores outra vez como elas são. E ao contrário também, quando a máquina pode estar sem pressão ou pode ter pressão a mais. E nesse caso a pessoa está, olha, vá ao Carnaval do Rio de Janeiro e vai ver como é que estão as pessoas. Uhul! E nesse caso as cores são todas tipo muitíssimo vibrantes. E o que é interessante nisto? É interessante pensar que a percepção é imensamente condicionada pelos sentidos, que é a diferença entre a sensação e a percepção, no fundo. E eu tenho um amigo meu que é daltónico e esse gajo irrita-me tanto, porque ele ligou-me ontem e perguntou-me assim, ele ligou-me e eu já sei o que é que ele quer. Queres aquela roupa que me emprestaste há um mês atrás, que não te faz falta nenhuma? E ele, mano, tu sabes que eu sou daltónico, eu preciso disso, porque as minhas escolhas de roupa são escassas, e isso é navy blue, não é navy blue, é preto. Só que eu disse que era navy blue e deixei estar até agora, ele ficou a saber que não é. Mas se um daltónico, porque tem uma alteração na forma como sente, nas suas coisas, na forma como percepciona a cor, vê as coisas de maneira diferente, o que dá jeito. Se for um semáforo vermelho no meio de Cortegaça às 5 da manhã, há coisas mais interessantes ainda. E podemos trazer para aqui neurologia, que eu sei que tu gostas. Queres falar do Oliver Sacks? Podemos falar. Aqui deste tema, não é? Remeter para a faculdade também me lembrou de outra história. Vou aqui introduzir antes daqui, que foi numa destas aulas que eu fiquei fascinada, em que uma professora minha me disse: do mesmo Natal, toda a família tem uma percepção diferente do mesmo acontecimento. E aí fiquei, uou, como assim, não é? Que então acontece exatamente a mesma situação e todas as pessoas presentes têm uma alteração aqui, uma percepção não é diferente daquilo que realmente foi. E eu acho que isso realmente é fascinante,
do Isso, nosso isso cérebro. leva-me a querer pensar que grande parte do trabalho de uma vida, e que eu faço bastante comigo, mas que, olha, quem desafia a percepção, e é pensar, será que se isto não tivesse acontecido eu sentia isto da mesma maneira? Uhum. Provavelmente não. Então deixo, e especialmente se forem eventos traumáticos e em que eu não fui especialmente feliz, penso, não, então não vou deixar que isto esteja aqui a atuar no Claro. presente e a lixar-me o futuro, nem pensar. Mas então, falando do Oliver No Oliver Sacks, Sacks. que era um neurologista hiper conhecido, ele tinha uma coisa com um nome muito complicado. Consegues dizer? Então, prosopagnosia. Uhul! Exato, ou Epá, só sei dizer prosopagnosia. Pronto. onomatopeia. Isto era aulas de neurociências, sempre difíceis dizer este nome, mas prosopagnosia, acho que é assim. Boa. Então, o que é que eu me recordo destas aulas? Primeiro lembro-me, era um calhamaço de percepção, mas adorava estudar aquilo e começa também, não sei se Tu és uma pessoa estranha, Carmen. Eu testava. Tive de fazer 3 meses no internamento de neurologia e só pensei, Carmen, tira-me daqui. que isto é interessante, lá está, porque é diferente, vamos a fundo. E não sei És se. geek, tu és uma geek disfarçada. Exatamente. Não sei se te lembras de ver aquela metáfora de é um pato ou é um coelho. Uhum, sim. Portanto, a minha história com a percepção começa assim. Nestas aulas comecei a ver é um pato ou é um coelho. E depois numa destas aulas de neurociências em que eu fiquei completamente fascinada. Quando este neurologista relata a história de um paciente, que acho que era o Dr. P, acho que era assim o nome, que confundiu a mulher com o Com o chapéu. chapéu. Como assim? Há um livro com esse nome, não é? Assim, há o livro que exatamente, que ele fala depois sobre esta condição, e eu lembro nessa sala fiquei: "Uou!" Mas diz-me uma coisa, o que é que ele tinha? Qual era o nome? Prosopagnosia, Prosopagnosia. Então, o que é que isso é? Isso eu lembro-me que era no giro fusiforme, exatamente. responsável pela reconhecimento facial. O que é que acontece? Então O era ali senhor. lobo temporal occipital, Ui, meu Deus. responsável pela nossa Tu percepção. assustas-me, tu assustas-me, tu assustas-me. Imagina, tu torces por Espanha e Alemanha, que temos que dizer, tu sabes bué de neurociência e acreditas que tem aliens bué de amarados, mas isso vai ser para outro dia, não vai Isso é ser. para outro Não, podcast. não, 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 não vai ser para hoje. E o que é engraçado nisso? É que o senhor era capaz de reconhecer uma cadeira, era capaz de reconhecer livros Uhum. diferentes, mas não era capaz de reconhecer caras diferentes, Caras, faces exatamente. diferentes. Então, isto mostra-te o quanto os olhos captam através dos fotões, se quiserem, mas os, Sim. os olhos captam uma imagem, mas o cérebro é que lhe dá um significado. E é exatamente isso, aqui um Uhum. caso extremo, a que te referias, que é as pessoas estarem todas no mesmo Natal e uma delas, opá, imagina, enfiou a cara do irmão, isso, acho que nunca fiz isso ao meu irmão, que se fiz desculpa, mas tipo, eu fazia isso muito nos anos dele, é isso. Os anos dele dá perfeitamente para isso. Quando eu enfiava a cara do meu irmão, tipo, numa torta de nós, para mim aquilo foi um espetáculo de um aniversário dele, para ele se calhar não foi. Então esta intersubjetividade. E perguntaste-me inicialmente de que forma é que eu tento ao máximo desconstruir a minha percepção. E muitas vezes é isso, é pensar, hum, se a minha história fosse outra, eu poderia estar a sentir isto de outra maneira? E muitas vezes o que eu tento fazer com os meus pacientes é exatamente isso, que é, eu ao olhar para esta pessoa desta maneira, eu tenho uma percepção. E isso é uma coisa que é muito redutora, no sentido em que acabo por avaliar as pessoas à conta e medida daquilo Uhum. que eu sou. Pelo contrário, se eu conseguir sair da percepção e zoom out, passo a ter uma perspectiva, eu consigo, olha, é como imagina, olhar para ti como estou a olhar para ti de lado ou olhar para ti, para a tua nuca. É uma falda na mesma? Claro, É, não é? mas com partes diferentes. Perspectivas diferentes. E no outro dia, é uma coisa que para mim é muito importante. Uma paciente minha dizia-me assim: doutor, eu tenho um péssimo historial com terapias anteriores que fiz porque eu ficava Uhum. muito dependente emocionalmente das pessoas e não sei o que mais. E eu disse: é assim, em primeiro lugar, devido à minha personalidade, tipo, eu não gosto de pessoas dependentes emocionalmente de mim. Não gosto. Ponto. Depois, mas isso já é uma elaboração e já é uma introspeção minha. Depois, o meu objetivo é promover a autonomia. Claro. E
e mais do que isso, eu percebo que há muitas pessoas que têm a ver com parentalismo, uma medicina mais antiga em que tu gostavas das pessoas à tua volta, seu doutor, seu doutor. Isto para dizer que, raciocínio digressivo, mas eu volto lá, que uma paciente minha me dizia: o doutor é fantástico. Eu disse: não, tenho os meus dias. Hum. Ou seja, visto daqui posso ser, mas provavelmente para outra pessoa Uhum. qualquer eu sou um grande idiota. E, e toda a razão, porque eu hei de ter sido um grande idiota com certeza várias vezes ao longo da vida. Espero que a maior parte das vezes sem me dar conta disso, outras vezes também, pá, não dei a outra face assim tantas vezes. Talvez pelo meu irmão, mais vezes, mas às vezes também dá-me vontade mesmo de pôr as pessoas no lugar delas, porque senão, se tu deixas passar as pessoas todas, elas habituam-se e alguém tem É que pôr um impor ponto final limites. nisso. É. Os limites. Isto para dizer que nós na vida temos uma tendência muito grande para dizer: eu fiz isto direito Uhum. e os outros é que me fizeram mal. É como tu vês nos filmes da Disney ou em qualquer um, tu tens um Uhum. protagonista e um antagonista, tens um herói e tens um vilão. E as pessoas tendem a pôr-se em que lugar? Um Provavelmente, herói, claro. claro. E os outros é que são os antagonistas que me tentaram lixar a vida, que são os vilões, e os gajos é que são chacanas, eles e aqueles, eles, quando a malta se mete nisso. E eu faço um esforço para desconstruir isso, que é Uhum. pensar: "Uhum, então, agora vou fazer de conta que vou usar aqui coisas da altura em que eu era um gajo culto e tinha tempo para ler romances. Pá, o Sartre, e um bom sotaque francês, dizia: o inferno são os outros, Uhum. mas nós também somos os outros dos outros. Então, consequentemente, às vezes também somos um bocadinho um inferninho para os outros. E eu tento desconstruir quando há algum tipo de conflito, ou mesmo algo que tenha acontecido no passado, tento refletir sobre ele e pensar até que ponto é que realmente foi outra pessoa que teve totalmente ela má Uhum. comigo, que é óbvio que não foi esse o caso, ou, e a partir de que ponto é que eu podia também ter Uhum. sido melhor, ou podia ter agido de outra maneira, e desconstruir isso, porque lá está, muitas vezes somos nós os diabinhos Claro. dos outros também. Eu acho que é um ótimo tema. Já e aqui lembrei-me da psicanálise Uhum, e aqui os mecanismos de defesa que eu acho que acontece muito na nossa sociedade. Se repararmos esta questão da sublimação, uhum, entre outros, portanto, acho que as pessoas tentam pôr em caixinhas os outros. Ou uhum. é o bom, ou é o mau, mas não, todos nós temos partes boas, partes menos Clivagem. boas. Clivagem, exatamente. E acho que é algo. Sublimação eu faço imenso, clivagem Sei, tento, cribagem, tento ao máximo não bom, fazer. mas que é muito importante nós trabalharmos isso em terapia, eu Olha, sinto. estamos aqui a um bocado de sublimação, que é quando eu era puto, diziam-me come e cala-te, eu agora não me Agora calo. aproveitaste. Claro, agora ninguém me para, ninguém me cala. Mas é algo que tento trabalhar muito em terapia, é desconstruir exatamente isto, porque Uhum, muitas vezes a pessoa põe certa figura apenas naquele lugar de negativo. Ou quando um pai diz a um filho: és mau, o uhum, filho vai, ok, eu sou mau, então vai agir dessa uhum. forma. E acho que é muito importante esta questão que também que estavas a dizer da perspectiva. Portanto, como É disse, isso que eu tento fugir com os meus pacientes. Quando eles de. começam a deudificar-me, a dizer o doutor, eu digo: não, tenho os meus dias, calma. Não vamos aqui idealizar o Sim, doutor João. O ninguém é doutor João o é um complexo de gajo Deus. muito, muito fixe, ok? Reconheço isso, é um gajo fixe, sem dúvida alguma. Mas tenho os meus aspectos, a minha sombra. Mas lá está. É estarmos cada vez mais atentos a isso para- Aqui, e isto integrar isso, não é? certo no outro, eh, Em vez de projetarmos. exatamente, em vez de projetar e não idealizar também o outro, vermos Sim. aquilo como o outro é. E acho que muito importante, tenho ideia que Eu cada. ouço tanto isso em relação. Não é? Não havia ninguém como o meu pai, não havia ninguém como a minha mãe, era a pessoa mais. Mas isso eu acho que é tipo um estatuto que as pessoas ganham depois de morrerem, que é uma coisa horrível. Isso Era um também, santo. sim. Era nada, pá, o gajo era terrível. Isso também acontece. Mas, como diz aqui o Saramago, não é sair da ilha para ver a ilha. Olé. E Perspectiva. perspectiva, e acho Não que é percepção. não é percepção. Exato, a percepção é nossa. Nós Uhum, temos de sair para ver a perspectiva do outro. uhum, E acho que cada vez é mais preciso isto de pôr-nos no lugar do outro. Porque lá está, temos a nossa percepção, temos as nossas projeções, uhum. acontece uma situação, vemos desta forma, mas para outra pessoa pode não ter Eu sido visto assim.
do lugar do outro, epá, se calhar estou a imaginar, tipo, eu a pôr a cara do meu irmão num bolo de bolacha, por acaso não, de nozes, que era o bolo preferido dele. Epá, eu visto da perspectiva dele, não fui assim tão fixe. Desculpa, Kiko. Acho que foste, eras o 112. Pois, se calhar foi um bocado uma vingança. Lá Não, está. estou a brincar, eu achei que o meu irmão sempre foi um divertido, ele achava eu que ele ia curtir aquilo, mas provavelmente não, desculpa, Kiko. Mereço tudo que me fizeste a seguir. Pá, nem tudo, não. Tens de convidar o teu irmão. Pá, já convidei, ele não aceitou, já convidei, pedi prenda de anos, Kiko, a prenda de anos que eu quero é fazer um podcast contigo. Mas é engraçado que foi a pessoa que me estimulou mais, que me impulsionou mais para começar a fazer podcasts. Só se o Kiko tiver aqui algum receio. Não sei. Não, eu acho que não é o momento da vida dele. Ok. Acho que não é o momento da vida dele. Então, retrocedendo aqui à parte da perspectiva, quantas vezes em consulta já não temos de trabalhar isto com as pessoas, de tentar ver de outra forma e não desculpar o outro, mas ver também de alento do outro, o que é que pode ter aqui acontecido. Eu detesto desculpar, eu não desculpo ninguém, eu perdoo. E perdoo que é por mim. E Sim. digo muito isso aos meus pacientes. Ainda ontem tinha uma pá, achei engraçadíssimo, foram duas pessoas no mesmo dia. Um é um paciente com quem eu me rio imenso, que está no Reino Unido, ele se calhar vai ouvir, e ele disse-me assim, ele estava a falar em relação à mãe dele, é um homem de 47 anos, que vai agora para o Tomorrowland, Uau! vivê-las, é assim mesmo. E eu disse, mas não acha que vale a pena dizer isso à sua mãe? E ele disse, não, isso é gente que não ouve argumentos. E eu disse-lhe, ok, e porquê é que acha que não houve argumentos? E lá chegamos à conclusão que é mais uma questão de percepção, que é, se a mãe dele tivesse em conta esses argumentos, ia ter que desafiar toda a percepção que tem de si mesma. E muitas vezes a malta não quer fazer isso, especialmente quando chega a uma determinada idade, ou não necessariamente, porque isso obrigaria a reconhecer uma série de momentos em que teve menos mal, e isso é doloroso, e reconhecermos as coisas dolorosas que fazemos, as coisas maldosinhas às vezes, com mais ou menos dolo que fazemos aos outros, não é assim tão fácil. E a outra foi uma paciente que é uma pessoa mais jovem, que queixava-se imenso do pai, tinha uma raiva. E eu disse, que eu gosto de nomes assim, vamos lá, tipo, que vendam bem os meus exercícios, então disse, vamos escrever a letter to burn. Porque já percebeu que dizer isso ao seu pai é um desperdício total de latim, não é? E uma frase que eu gosto muito, não nos curamos onde nos magoamos ou onde adoecemos. Então se eu me virar para esta parede e disser parede, fica vermelha, posso passar aqui 3 dias, fica fónico, desmaio de fome e sede, ela fica com a mesma cor. Portanto, é um desperdício enorme de energia ela ir dizer ao pai e tentar fazer com que ele reconheça tudo isso. Então ela disse que tinha escrito a carta, disse que foi altamente catártico, mas disse, eu estava mesmo esgotado e disse, mas eu não sei se estou em condições para lhe ler a carta hoje. Eu não tenho como ler a carta hoje. Vamos, próxima consulta, lemos a carta. Mas acha que eu lhe devia dizer, não, a ideia mesmo, não se lembra que eu disse, a letter to burn. Então ando aqui eu a pensar em nomes tão sonantes e o objetivo, mas também não quero que ela queime a carta, quero que só que a deite ao lixo. Eu digo sempre, façam o que quiserem depois com as cartas. É com vocês. Sim, mas acho que queimar é assim uma coisa um bocadinho, que ainda expressa que as emoções ainda estão muito quente e que não foi dissolvida. Certo. A raiva expressa, fácil. Entregar à natureza. Acho que é Entregar à natureza. Coitadinha da natureza. Para isso, acho que é rasgar e pôr no ecoponto. Ou pôr só no ecoponto. Rasgar, se não há bisbilhoteiros. Os senhores... rasgar e pôr no ecoponto. Pronto, temos aqui uma forma. Também gosto muito desse Mas se eu dissesse, olha, vai escrever uma carta para rasgar e pôr no ecoponto, isto não era sonante. Não. Mas eu disse, letter to burn. Tem que ser mais sensacionalista. Vou começar a usar esse termo. Claro que sim. Uso a técnica, mas não o termo, mas vou começar a aplicar. Mas por acaso, assim, eu não sou assim tão sensacionalista. Eu chamei-lhe a letter to burn porque a primeira vez que me lembrei disso tinha um paciente que falava em inglês comigo, que era from Wales. Wales é? País de Gales. País de Gales? É isso. Que por acaso vai jogar agora. Se calhar também vou torcer por... Contra Portugal?
O que é que tu tens contra nós, meu? É para outro podcast. Pois, tem a ver com os extraterrestres. Mas eu adoro o nosso país. Ela não é de nós. Eu adoro o nosso país, atenção. Eu adoro o vosso país. E agora, já também aqui um bocadinho disto da percepção, estava aqui a pensar a questão como nós vemos certas situações, Uhum, portanto, questão também da felicidade, sucesso, a tristeza. uhum, É muito interessante também analisarmos isto, uhum, e lembro-me sempre de uma prima que faz voluntariado no Haiti, na altura que houve um tsunami, uhum. e uma mãe tinha 7 filhos e só tinha um pão, portanto tinha de alimentar aquilo por todos. Mas a forma como ela via a situação é completamente diferente da mentalidade ocidental. Portanto, a percepção dela daquilo. hum, Acho que isso tem muito a ver com o contexto também. sim. E lembrei-me de uma cena que é, estava a pensar, porquê que eu fiz tanto voluntariado? É que eu fiz rigorosamente imenso voluntariado. Pá, fiz desde as coisas a que disse, opá, isto é inútil, porque tanto eu que não tirando mérito algumas, recolha alimentar, eu pensei, opá, qualquer um Certo. consegue fazer isto, não há aqui grande parte da minha personalidade que eu esteja a pô-la aqui. Pá, mas fiz uma cena que para mim foi muito fixe, foi no 6º ano da faculdade, no último ano da faculdade, Uhum. na escola de Miragaia, que é uma, para quem vive no Porto sabe que é uma das escolas mais problemáticas do Porto, e os miúdos que eram referenciados pela CPCJ, muitos deles com pais presos, eram obrigados a ter explicações comigo, como podia ser com outro, que me tinha candidatado para fazer isso todas as sextas-feiras durante um ano. E eu, pá, um dos meus filmes preferidos é o Clube dos Poetas Mortos, Uhum. então eu disse, não, agora sou aqui o Robin Williams Miragaia. E virei-me para os putos e disse, ninguém precisa estar aqui. Eu ponho presença a toda a gente, só fica aqui quem quer. E houve uns que ficaram, e eu comecei a ser um tipo porreiro com eles, e progressivamente alguns que eram assim mais gandinhos foram aparecendo, se bem que eu dava 3 a toda a gente, depois distingui alguns. Até me lembro, quem teve o maior progresso era um rapaz chamado Bruno Isaías, que o pai dele tinha acabado de sair da prisão e vinha várias vezes falar comigo e perguntar-me como é que ele estava a progredir. E fiz várias outras coisas, ajudei a construir casas em perda de droga, fiz muita coisa mesmo. E pensei, mas para que é que eu fiz tanto voluntariado? Agora estava a pensar, para quê? Porque é demais. E pensei, é exatamente por isso que tu estavas a dizer há pouco, que é quando te dizem, tu és mau, hoje não sei o quê, tu podes vestir essa personagem, Uhum. não é? Eu fiz o oposto. Eu fiz todas as ações que estavam ao meu alcance para não cair na, vamos lá, na identidade que a minha mãe me queria vestir. Uhum. Certo. Faz todo o sentido. Faz? Portanto, a pessoa tenta ali com aquelas ações todas. Fiz bem a tanta gente, caramba, não posso ser, nem que Hum, queiras, vai aqui a prova do real. É como quem vai à missa e depois sai da missa e. Pá, isso é muito estranho para mim, honestamente. Agora, se quisermos falar em percepção, eu sei que isto agora vai ser um bocado polémico. Então, mas estamos aqui para a polémica, vambora. Que é, olha uma cena, já não somos desse tempo, felizmente. Quer dizer, tu se calhar és, que tu és extraterrestre. Mas houve uma altura em que a malta acreditava que o Sol andava à volta da Terra, Certo. não é? E se todos acreditavam nisso, era realidade, era verdade, Esse é um bom tema. O que é real, o que não é, o era que uma é verdade. percepção, não é? Era uma percepção, Era porque uma não é percepção. a verdade. Mas o Galileu veio dizer que não, e o que é que o pessoal quis fazer com o gajo? Pois, matá-lo. É, não é? Fogueira, não é? Fogueira com o gajo, direitinho. Então, aí de repente, dizemos assim: não, 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 não. Houve aqui um senhor com uma barba grande, um bom cabelo, que foi o escolhido, que é filho dele. Aliás, é os três, não é? Pai, eu andei na. É Suficiente. a Santíssima Trindade. Sim, que é Deus, Pai e Espírito Santo. Não, Deus, Filho e Espírito Santo. Isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Não, tantos anos, a minha avó está a rebolar em casa. Neste momento, tantos anos de catequese e pá, até aos 14 anos de grupos de jovens, mas que eu só, no final já só ia por causa das miúdas. Mas, e para discutir, não, inicialmente era para discutir com os padres, eles odiavam-me, estavam-me sempre a pôr cá fora. Não eram padres, eram freis. As coisas que eu sei, enfim. É que eu já tive várias vezes em internamento de psiquiatria com, sem exagero, mais de 100 pessoas a dizer-me que eram Uhum. filhos de Deus, naquele momento. Agora, como estávamos em 2020 e tal, bimbas com o gajo para um internamento psiquiátrico. Na altura, não. E foi muito útil, não digo de todo que não. Agora, a questão é, quando muita gente se acredita numa coisa,
por muita gente se acreditar nela, quer dizer que é realidade ou quer dizer que é uma percepção partilhada, não dizendo que é verdade ou não qualquer tipo de religião. Claro. A meu ver é percepção partilhada. É. Porque aqui entrando na parte científica, Mas é realidade? é a realidade do outro. Não podes dizer isso. Ou, aliás, por favor, se disseste isso de propósito, matas-me de orgulho, porque isso foi mesmo levantares a bola para eu dar um amorti, que eu tenho um amigo meu que faz de propósito para me irritar. Ele diz assim, não, desculpa, isto é a minha verdade. Porque ele está farto de saber que ele é um tipo inteligente e sabe que a realidade é una, do latim, é uma. Como dissemos no início, tantas são as percepções da mesma quando seres existirem. Ou existirão também. No passado e futuro, isso é tudo uma transfusão de passado, futuro e presente. Isso é também outro podcast. Pois, exatamente, os mundos paralelos e outras realidades. Mas ele está-me sempre a dizer isso, quando diz assim, isto é a minha verdade. Mas ele já sabe que me diz isso para me irritar. Porque isso não existe de todo. É como eu ser médico e dizer assim, desculpa lá, mas o fígado é do lado esquerdo. Para mim isto é a minha verdade. Não era operado por um cirurgião desses. Então, para mim a grande questão e a coisa da desconstrução é cada vez mais ter mais perguntas, menos respostas. E tu inicialmente falavas do Sócrates e dizias o só sei que nada sei. Eu a brincar costumo dizer, eu só sei que nada sei, mas suspeito de muita coisa. E então vou usando assim um método científico que é, deixa lá testar isto. Isto resulta? Se resulta é por aqui, se não resulta é por lá. É por aí, estou mesmo espanhol. É de contactar com uma amiga minha que é meio espanhola. Mas acho que é um pouco isso que nós vamos fazendo, não é? A menos que, pronto, deixa-me lá ter uma série de certezas e assim digo isto é a verdade. Mas porquê que achas que as pessoas têm tanta dificuldade em viver sem tantas certezas? Eu acho que aqui entra a ansiedade pura e dura. E a sensação de terem de ter controle, terem de ter a certeza de tudo. E agora estava-me a lembrar também de um caso de ontem que quando eu verbalizei o pensamento da pessoa, ela começou-se a rir. Que foi, ok, Mafalda, vou mudar de cidade e se eu gostar do novo emprego? Exato, e se adorares um novo emprego? O que é que acontece? Não é ótimo? E a pessoa estava tão focada na incerteza, no controle, vai ser terrível eu gostar do novo emprego. Porquê? Por causa... Lá está, aqui entra esta rigidez e inflexibilidade em lidar com o não saber, com o não controlar. E é impressionante como também há mas eu acho que isso é, creio, E o viés negativo. é uma coisa muitíssimo cultural. Os americanos não são assim, que são um país muito mais empreendedor. Nós temos um medo grande de que as coisas corram bem. Sim, acho que isso faz parte aqui da cultura portuguesa. Mais meu filho, mais vale uma pomba na mão do que duas a voar. Quem tudo quer, tudo perde. Ou como é que estás? Vai-se andando. Isso é horrível, meu. E estás bem, meu? É uma questão de... Percepção. Não. Perspectiva. Isso mesmo. Exatamente. Uma questão de perspectiva. Eu recentemente tive aí um infortúnio e as pessoas, aconteceu isto. E eu disse, malta, estamos vivos, isso é que interessa, isto resolve-se, problemas não é isto não são problemas. Portanto, tem tudo a ver com isso, com perspectiva. Então, muitas vezes, para falar de delírios, o que é um delírio? A malta diz isto, gajo é esquizofrénico, e usam completamente a palavra ao lado, mas as pessoas entendem que, podemos ter, vamos lá, a realidade, há pessoas que têm uma percepção dessa realidade que está mais próxima do que ela é, consequentemente têm uma maior probabilidade de sucesso em relação à mesma. Se fores um esquizofrénico e estás muitíssimo desfasado, as coisas são um bocadinho mais complicadas. E muitas vezes aquilo que acontece é existir um delírio. O que é um delírio? É uma crença que é totalmente irrefutável do ponto de vista argumentativo, tu podes ter delírios partilhados, certo, como seja, por exemplo, folia de, porque eu sei disto. Iria dizer também, mas isto é muito polémico. Força. A questão de Fátima, o que é que aconteceu em Fátima? Eu ia foi algo partilhado. Eu ia a Fátima, ia mais para crenças religiosas. Mas para como acreditamos todos, para o que viram naquele não somos malucos, se não éramos todos. Mas não é malucos, temos aqui uma percepção desfasada da realidade. Mas o que é que achas em relação a Fátima?
Não posso falar. É? Estás com medo Tem de ser dos noutro, assassinos do tem Vaticano? de ser noutro podcast. Leste o Código da Vinci? Claro, Claro, filme, isso tudo, por acaso obviamente. estás assim. Acho que é muito Uhum. interessante. Aliás, e isto é um típico episódio onde falam de Portugal no National Geographic. Não, no canal História, desculpem. No canal História, em que eu fico toda contente. A que é que associam aquele fenómeno de Fátima. Mas é algo muito interessante porque um conjunto de pessoas, o que é que viu naquele dia? Uhum. E aquilo pode ser a percepção de cada um, porque cada um pode ter visto. Mas basta que tu na folia de uma coisa, folia a dois, ou se quisermos um delírio a dois, aquilo que tu tens é uma pessoa que tem, vamos lá, como o povo costuma dizer, um ascendente sobre o outro, e, e o outro, é Joaquim. Então, se o Joaquim António diz é porque é verdade. E o Joaquim António tanto diz, pá, que o outro diz, então às tantas é. E ficam os dois com a mesma ideia. Neste caso aí devia haver uma pessoa que tinha mais influência sobre os outros, seja quem for, e os outros, é mesmo, é mesmo. Mas isso é um caso interessante porque eu já tive, bem engraçadíssimo. Já tive um paciente, o nome disso é um síndrome de Ekbom, que é as pessoas acharem que estão infestadas com pulgas, normalmente são os bichinhos. E até tem uma coisa muito engraçada que em psiquiatria se chama o teste da caixa de fósforos, que quando não, no meu caso não era uma caixa de fósforos, era um daqueles plásticos, porque as pessoas chegam à urgência a dizer, está a ver, eu não sou maluco, eles estão aqui. E tu olhas e dizes, não tem nada. E neste caso era um senhor e uma senhora, marido e mulher, que acreditavam os dois nisso. E tu separas um do outro e percebes logo, o primeiro a ceder ao delírio, entre aspas, que isso é quase prova de algodão, é o que foi influenciado pelo outro. O outro mantém-se um bocado mais irredutível e eu até sei qual é a pimoside que se dá. Apesar de já não lidar com psicoses, que ainda me lembro dessas cenas. E o que é engraçado aqui? É que quando tu tens uma esquizofrenia e tens esse grande desfazamento da realidade, como eu já tive muitos pacientes que, pá, os meus vizinhos são marcianos que me querem matar. Isto parece uma hipérbole, um exagero, mas é mesmo, Sim. é mesmo assim. Tu dizes, não, estas pessoas estão claramente muito longe da realidade. Então, sim, podem estar um bocadinho mais longe, mas nós estamos todos nesse espectro. Então, a ideia de questionarmos todos a nossa percepção pode ser uma excelente ideia, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que são interpretações delirantes. Ou seja, pensa, por exemplo, um amigo meu muito engraçado, ele no outro dia, ele tem uma casa em Azeitão, tem lá uma piscina, e mandou-me uma mensagem, meio a brincar, meio a falar, meio verdade, pá, que ele havia lá uma praga de sapos, e o gajo, pá, andam para aqui ciganos, meu. Percebes? Tipo, porque as pessoas interpretam certas coisas como o quê? Querem-me fazer a folha? Então, nós podemos muitas vezes olhar para coisas que estavam ali um bocado para o random. Imagina que alguém escreve assim numa parede: eu sei o que tu fizeste. E tu não fizeste nada de errado. Nesse dia passas pela parede e dizes, pá, está tudo certo. Mas naquele dia, pá, tu estavas com vontade de fazer cocó, não havia uma casa de banho perto e fizeste cocó atrás de um carro. Vês aquilo e dizes, caraças, isto é para mim. Então isso é uma interpretação delirante. Certo. Epá, desculpa o Que tema. meu exemplo, mas é Antes mais ou logo. menos isso. Sim. É autorreferenciação. Mas isso pode ser, lá está, nós a projetarmos que seria para nós. Nós Autorreferenciar. Eu estou sempre a dizer isto aos meus pacientes. Dou-lhes até o exemplo. Se me está a ouvir, você sabe quem é. Para uma pessoa que era execrável e com quem eu tive de trabalhar. E o que me permitiu trabalhar com ela o tempo que foi eu pensar, se não fosse eu e fosse outra pessoa qualquer, ela ia ser execrável na mesma. Portanto, não é por características minhas. Podia ser o Zé, a Joana, o Zé António, que ela ia ser assim na mesma. Mas as pessoas tendem a autorreferenciar, porque é que ela me fez isto a mim? Então, grande parte do trabalho de desconstrução da percepção é tu pensares assim, também não vamos entrar no positivismo tóxico, que é a malta dizer assim, isto tinha com certeza um motivo para acontecer, que agora Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados, coisa assim. Não, pá, mais valia que não tivesse sido. Agora, isto acontecendo, eu tenho várias hipóteses de perspectivar isto, que é pensar, ok, vou andar aqui a ser chateado por esta pessoa diariamente, ou vou aproveitar este, pá, já que é o que é,
e vou ter que comer com isto, vou desenvolver competências para que ela não me consiga perturbar de todo. E é por isso que, nos dias de hoje, eu me orgulho bastante de ser quase impossível tirarem-me do sério mais do que 6 minutos. Essa pessoa ajudou-me no final. É que essa questão Não foi ela, fui eu. foi o teu trabalho. É como tu reages, porque a vida não é o que acontece. É como tu interpretas, como tu integras aquilo que aconteceu. Exatamente. E, A vida é mental. e às vezes nós só reagimos, não agimos. Uhum. E que é algo também que é importante. Desconstruímos, não desconstruímos a... Ou seja, é o que eu estava a dizer há pouco, é, no fundo, os olhos gravam, mas o cérebro dá-lhe um significado. Entra lá naquela narrativa, mete aquilo na tua narrativa. E tu podes escolher, é como um músculo, é algo que se treina, é uma competência que se treina. Tu podes escolher, no início é difícil, mas treina-se. Chegas a um momento em que tu podes quase totalmente, no início dói um bocado, é chato, mas podes escolher como é que eu quero integrar isto. Eu vou permitir que isto seja um ai, coitadinho de mim, porque é que isto me aconteceu a mim? Aconteceu, e agora? Qual é o melhor que tu consegues sacar daqui? Vambora. E eu tenho muitos pacientes que já estão a chegar a esse nível e pá, matam-me de orgulho. Não que os outros não, mas lá está, eu não dou muitas abébias. A exceção confirma a regra, é sempre isso. Mas não dou muitas abébias. Porque o objetivo aqui é que as pessoas desenvolvam as suas ferramentas e sejam capazes elas mesmas de questionar a sua percepção. Boa. E ver aqui outra perspectiva. Boa! E aqui acho que também é importante já de acrescentar, estava-me a lembrar do Fight Club. Portanto, que as pessoas muitas vezes ouvem para responder, não estão a escutar o outro. E acho que isso leva também a estes conflitos, porque a pessoa, lá está, é a percepção dela, não vê a perspectiva do outro, não tenta compreender o outro, é só o responder. Fight Club é guerra entre religiões, entre uma série de cenas, não é? Que é... Não, a nossa percepção é que está certa. Deixa-me lá pôr no lugar do outro e perceber que com tudo o que ele viveu chegou a esta conclusão e se calhar se ele se puser no meu lugar também vai achar que o que eu estou a fazer é um bocado parvalhão. Então é essa questão dos heróis e dos vilões e percebermos quando é que nós, se calhar não sou... Eu agora aqui, como é que se diz self-righteous em português? O certinho do condomínio, do quarteirão. E começaste a falar de filmes. Matrix! Exato. É o filme que fez com que tu começasse a gostar mais de música eletrónica. Exato. E que me fez questionar a realidade. E como qual foi assim a grande mensagem ou grande ensinamento? Qual foi a pergunta? Qual foi o que é que te abanou aí dentro do Matrix? Então, primeiro era muito pequenina, portanto vi mais tarde e mesmo assim já foi há muitos anos. Tu és um extraterrestre, não eras muito pequenina, estás a tentar enganar outra vez. Mas aquilo que eu me lembro é que lá está, vai tocar nas minhas crenças. Portanto, esta questão do Matrix e do controlo que pode aqui haver no nosso planeta ou no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Claro, da uniformização. Portanto, temos esta consciência que podemos viver no Matrix, mas temos de sair do sistema, temos de formar o nosso próprio sistema, as nossas próprias regras, vivemos como nós queremos e não estarmos sempre aqui sujeitos à manipulação. Boa. E quem são essas forças manipuladoras? Não posso. Estás com medo outra vez? Aqui nem posso não vamos entrar não é Mossad. Não, por exemplo, notícias, jornais, telejornais. Eu sei que tu és conspiradora. Eu acho que eu não sou tão conspirador. Mas somos aqueles telejornais, não é? Que há, Isso né? sim, Pronto, sem dúvida alguma. que esta parte da comunicação tentam... Os algoritmos. Os algoritmos tentam transmitir a percepção deles. A percepção... Por exemplo, aqui é a percepção do Ocidente. Estamos a falar dos países, não é? Se calhar na Alemanha era a percepção dos alemães. Na Rússia, a percepção... Por isso é que eu aconselho toda a gente a fazer isso. Eu tenho isso. Que aliás, agora pronto, não me comecem a seguir, por favor. Eu tenho uma conta chamada Zihuatanejo, que é, se já viste os Condenados de Shawshank, é para onde eles fogem, o Morgan Freeman e o Tobias Beecher é do Oz, como é que se chamava? Já não lembro. Andy Dufresne, para onde eles fogem quando se safam de lá, que é um vilarejo no México para eles representar a liberdade. E sigo só tipo aí 20 páginas, que são 20 páginas que me interessam de facto, e assim não sou poluído.
Então aconselho toda a gente a fazer isso. Senão, acabam por fazer o quê? Olha, como eu não a tenho. Ou seja, um dos meus melhores amigos foi pai e a sua respectiva esposa foi mãe, consequentemente. E eu estive com eles recentemente e ela estava a dizer que não estava na forma física que queria. E eu disse, olha, até pareces mais jovem. E caí no erro de dizer, pá, estás assim com a cara mais redondinha. E ela, mas é mesmo isso que eu não gosto. Então, existe também uma cena ligada à percepção física. E o que eu vejo muitas vezes, e isso é alguém que já pensei bastante, são pessoas que são fisicamente, vamos lá, desejadas por muita gente, mas que são muitíssimo inseguras. E são muitíssimo inseguras porque eu tenho uma teoria, que é elas carregam vezes demais na câmara frontal do telefone e vêm-se assim de baixo e como passam muito tempo no telefone, não, estou a brincar. É porque é o oposto, não é? É que se fazem uma sobrecompensação para serem todas giríssimas, é porque precisam muito daquilo para Claro. colmatar uma insegurança, então é daí que a coisa vem. Mas eu entendo que, dada a minha história familiar com a minha mãe, uma das coisas que para mim foi muito importante foi provar o meu valor através das notas. Por exemplo, tenho boas notas, tenho valor. E lá está, mais uma vez, uma questão de percepção. E depois tive uma namorada que um dia me disse, eu não preciso destas tuas coisas todas, eu gosto de ti pelo que tu és. E isso foi uma coisa que me permitiu perceber que até então a perspectiva que eu tinha daquilo que fossem os motivos pelos quais as pessoas gostariam umas das outras fosse uma coisa muito mais transacional, for face value, que é, ok, tu agora tiveste pior nota, gosto menos de ti, tu agora performaste melhor acolá, gosto mais de ti, pel. Então, existem pessoas, olha o Elon Musk, acho que é um exemplo crasso disso. Tu achas que o homem é feliz? Não, de todo, de todo mesmo. E se leres a biografia dele, entendes um bocado tipo a relação terrível que ele teve com o pai, de abusos péssimos e nunca teve amigos fixes e a mãe dele é assim um bocado para o desligado e narcisé e o homem tem que construir foguetes e não sei o quê e mesmo assim não consegue gostar especialmente dele mesmo. Portanto, há pessoas que acabam por fazer das tripas coração para, olha, um filme, já que estamos a falar de filmes, Citizen Kane, um grande filme, em que ele é o... é caramba, não é nada, é com o... ajuda-me, eu adoro, isso vai-me chegar lá outra vez. És muito bom. No Citizen Kane, ele torna-se o tipo mais rico do mundo, só para no final acabar a dizer Rosebud. Então, tu vês que todo o esforço que aquele homem fez, e tornou-se o tipo mais rico, Orson Welles, o esforço que ele fez todo, foi para se tornar o tipo mais rico do mundo, foi em vão, porque acabou na mesma sozinho, acabou na mesma carente, a chamar pelo nome daquilo que lhe faltava quando ele era puto, que era exatamente aquilo que simboliza aquele bonequinho, amor. Pois, é isso, acho que lá está a percepção que as pessoas têm, por exemplo, com o Elon Musk, que é um homem muito feliz porque tem o seu iate e tem isto e aquilo, mas se formos a ver. Eu não consigo achá-lo todo feliz, mas percebo Não, que muita mas há gente acha pessoas que com sim, esta, lá está, fosse que sim, pela percepção delas, boa, é isto que elas queriam, mas é isso não mesmo. sabem como é que seria se tivessem a vida dele. E... Ou seja, perspectivar. Exatamente. Muito boa ideia. É uma questão, ajuda a ler biografias, ajuda a estar atenta como tu estavas nos Jogos do Porto. Mas tu vais aos Jogos do Porto porque gostas dos Jogos do Porto ou vais lá mesmo só para olhar para as pessoas? Assim, eu vou analisar e vou começar a distribuir cartões. Ok. Muitas vezes já pensei nisso. Que bom sítio. Dá-me um exemplo em que disseste, olha, agora dava um cartão. Lembro-me de um pai e de um filho muito efusivos. Ele era uma criança e o pai ali ia dizer mal do jogador, mesmo com aquele sotaque a Porto, e isto e aquilo, não sei o quê, e o filho a Porto repetir. e porrada, a vida E que eu escolhi, a aquilo cantar isso com o puto. é tudo muito. E depois, por acaso, esse jogador até marca o golo a seguir. Portanto, na percepção dele, o jogador estava a ser péssimo, mas no minuto a seguir. Passas de besta a Marcou. bestial. Exatamente. Uhum. Isso também tem a ver com a nossa percepção, não é? Então vamos pensar numa coisa muito gira.
Redes sociais! Que é muito importante isto, e daí a dica que eu dei. Que é, isto foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu andava no 10º ano. Platão, Alegoria da Caverna, há mais de 2000 anos, o que é que acontecia? O Platão escreveu um livro em que, ou escreveu um ensaio na Alegoria da Caverna, em que as pessoas viviam dentro de uma caverna, estavam presas com grilhetas e tudo a que tinham acesso eram a imagens daquilo que seria a realidade. E achavam que aquelas sombras eram a realidade. Há um tipo, um deles, que se safa das grilhetas, vai lá para fora, vê, não, nós estávamos afinal só a lidar com sombras, volta para trás, conta-lhes, pessoal, vem cá. E os gajos matam-no. Então, é interessante muitas vezes pensar que, em duas coisas até, ADHD, que é, primeiro, uma coisa que já me disseram há muito tempo, que é, não sejas perfeita na tua terra. Que é, vais contar à malta de onde tu vens, as conclusões a que chegaste, vais deixá-los incómodos, não, vai para outra terra, vai pregar para outro lado. E a outra é que nos dias de hoje esta caverna e estas sombras e estas imagens acabam por ser as redes sociais, porque tu não lidas com a realidade, tu lidas com imagens dessa realidade. Certo. Que era, porque eu disse a essa a mulher, a esponja desse meu grande amigo, disse-lhe, mas estás ótima. E ela disse, a Carolina Patrocínio. E eu, sabes lá o que a mulher sofreu para tirar uma fotografia daquelas, tipo. Ou seja, as pessoas comparam muitas vezes aquilo que é a realidade delas à sombra, ou seja, à projeção da realidade das outras pessoas. E eu não estou nada contra as redes sociais. Eu acho que é preciso as pessoas entenderem o que é que aquilo é de facto. Claro, o que é que é mostrado e que muitas vezes não é E real. qual é o objetivo de fazer isso? Ou seja, se eu tenho tanta necessidade de mostrar isso, É porque algo não está assim tão bem. senão não tenho necessidade de mostrar isso. É o que eu costumo dizer. Por exemplo, quem tem um bom Porsche não tem necessidade de estar sempre a mostrar nas redes sociais. Não. A menos que queiras mesmo enxovalhar os teus amigos. Mas aí é para os amigos, não é? Mas Não. quando há esta necessidade Tem de que ser aquela mentalidade de mostrar o mundo rapper. todo. A minha professora de 6º ano disse-me que eu nunca ia ser ninguém na vida. Então agora Lamborghini agora todos os dias. Vais ver. Mas isto das redes sociais acho que é algo muito importante e que também nos vem muitas vezes em consulta, porque as pessoas realmente comparam-se com algo que muitas vezes não é real. As próprias modelos da Victoria's Secret, porque eu adoro super modelos, gosto de ver. Sabes que os meus amigos comparo-os. Eu no meu Instagram pessoal tenho 0 minutos, e às vezes tenho 1 ou 2. E no meu profissional, agora pronto, vai-me cair tudo em cima. Tenho tipo normalmente 27, 34. Que é o que eu digo que é post and ghost. É mesmo, completamente. Porque, senão não fazia mais nada, não é? Pois. A vida é cá fora. Exatamente. E estamos sempre ali lá está, na caverna. Vou lá nas responder redes respondo muito sociais, rápido. sempre ali. Tchau. Mas depois também tem a ver, lá está, a perspectiva do outro, a nossa percepção e o que é que nós achamos que aquilo está a ser, as próprias mensagens. Um ok, lá está, para uma pessoa, pode ser ok, fixe, está Sim. tudo bem. Para outra pessoa, respondeu-me ok, está chateado. Acabou, o que é que eu fiz? Ele só pôs um ok com um capa, não pôs 3 capas como costumava pôr. Sim, é como, lá está, mais uma vez, percepções baseadas em passado, e eu estou sempre a dizer isto aos meus pacientes, que enquanto o passado for presente não há futuro. Exatamente. E é tal história, um caniche, imagina um caniche uma pessoa que foi mordida por um caniche, e outra que não foi. Uma, olha um caniche tão fofinho, e a outra, caraças, é desta que eu vou de vela. É um bocado isto, não é? Exatamente. Então eu tenho que desconstruir, tenho que pensar, mas porquê é que eu penso nisto? Isto é a minha percepção, posso ter outra perspectiva. Porquê é que a outra pessoa não está assim? O que é que dizes fazermos agora uma rúbrica e fazemos assim umas speed respostas às perguntas de Instagram que nos deixaram? Algo rapidinho. É? Rapidinho. Pronto, então eu pergunto e tu respondes? Então, vamos lá. Olá, Dr. João. Gostaria de perceber a diferença, interligação entre percepção e sensação. Já respondemos. Portanto, sensação, através dos órgãos dos 5 sentidos. Como dissemos, a visão grava, o cérebro dá significado. Como ter uma maior percepção das coisas? Questionando a percepção e encontrando novas perspectivas. Fazendo consultas. Muito bem.
Sem dúvida alguma, porque isso é muito verdade. Porque eu costumo dizer isso, que é, eu tenho muitos ângulos mortos, eu não consigo ver a minha nuca. E é por isso que faço psicoterapia semanalmente, sem dúvida alguma. E por isso é que tento perceber em que vezes é que fui mais vilãozinho do que herói nas histórias dos outros do que intuiria. Percepção digital versus real. Já me aconteceu serem o completo oposto. Achei interessante isso. Porquê que é o completo oposto? Vês uma pessoa digital e depois real. Então, acho que foi no outro dia, em consulta, que estava a dizer exatamente isso, que, portanto, uma paciente que agora foi para as aplicações e quando esteve com a pessoa pessoalmente, totalmente diferente daquilo que tinha sido, não é, nas redes sociais. Acho que vem aqui ao encontro do que temos estado a falar, daquilo que a pessoa demonstra na rede social, tanto o físico como muitas vezes a conversa. ser aquilo que a pessoa gostava de ser, portanto, acaba por ser uma projeção de um alter ego. Uma idealização que cria ali, mas que depois pessoalmente. Já que eu não me sinto assim, deixa-me agora parecer assim. Exatamente. Então, olha, vamos para uma mais pesadita para acabar com uma mais feliz. Percepção de uma vítima de violência psicológica e agora física que volta para o agressor. O que é que ela percepcionará? Aqui podemos falar, não é, da síndrome de Estocolmo? Nada mal, ao mesmo tempo diria muito baixa autoestima. Claro, aqui não sei o que é que está por trás disto. Tem a ver a percepção da pessoa, do seu autoconceito. Claro. Como é que ela se vê. Porque eu acabo por aceitar o amor, o respeito, a amizade, os empregos, o sucesso profissional ou não, que eu achar que mereço. Aqui acho que depende do padrão dela também, das relações, o que é que ela viu antes, o que é que ela tem permitido, Tudo isso. qual é a percepção dessa pessoa para uma relação e Tudo isso. sabemos que é difícil ser dessas relações. Alegria é uma emoção. Qual é a percepção da felicidade? Era o que estávamos a falar há bocadinho, não é? Que esta percepção, felicidade, sucesso. O que é para ti a felicidade? Aqui a felicidade, acho que as pessoas primeiro têm de perceber que isto é um estado, não é? Não é constante. Sim, tem exceções à regra, mas eu acho que a felicidade até pode ser constante. Acho que não é nada fácil. Acho que as pessoas confundem muito com euforia e não sei o quê. E a alegria, não é? Essa emoção. Mas aqui essa percepção de felicidade depende daquilo que nós percepcionamos. Tem a ver com satisfação. Tem a ver com satisfação e, eu sei qual é a minha resposta. É a quantidade de olhos sorridentes que eu tiver à minha volta. Mas incluindo os meus, por amor de Deus. Certo. Por amor de Zeus, como felicidade é doer uma barriga, tanto rir. Isso não sei se é bem felicidade. Acho que a felicidade é tu estares contente, satisfeito com quem és, com o teu ambiente que te rodeia, com o que fazes. Mas depois é tudo o fruto disso. Com quem és? Eu diria isso. Acho que isso é o que nos traz mais felicidade. Acho que... E aqueles de quem gostas que estejam nesse estado também, porque é um bocado difícil. Se bem que eu conseguiria na mesma, o meu irmão podia não ser feliz, que eu seria na mesma. Nota-se logo, não é? Tico, não, claro que não, ele sabe que tem um impacto muito grande. É a nossa percepção, não é? Para uma pessoa em África, a felicidade é estar na rua descalça a jogar à bola. Se calhar... Era a minha felicidade em puto. Pronto. Mas se calhar para outra pessoa isso não é felicidade. Se calhar a felicidade para outra pessoa é estar no McDonald's a comer nuggets. Então, mas isso eu acho que tem muito mais a ver outra vez com concretização. Com satisfação, sim. Com concretização, não é? Posso estar totalmente errado e é de pensar nisto. Lá está. Essa é que é a coisa fixe. É de estarmos sempre a desafiar a nossa percepção. Boa. Então, neste momento eu diria que a felicidade para mim é estar satisfeito com a pessoa que eu sou. Contente com a pessoa que eu sou, gostar da pessoa que eu sou. É isso. Estar satisfeita com quem eu sou, com o que tenho. Eu gosto de quem eu sou. Tu gostas de quem és? Eu amo. Caraças. Vamos juntos. Bora.